gente, nós estamos iniciando mais um programa Lição Mais. Desde já quero lhes cumprimentar com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar-lhes também um sábado abençoado. O programa Lição Mais é o programa das primeiras horas do dia do Senhor. E aqui estamos para dar sequência ao estudo da lição de forma teológica, com a visão teológica do assunto. Hoje o tema é a cultura e o cristão. Sendo assim, eu quero lhes informar que é com alegria que queremos receber aqui o nosso querido pastor José Hamilton. Paz e graça, pastor, sábado abençoado para o senhor. Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus. É um prazer estar novamente aqui e poder abordar mais um tema precioso, né, para o nosso crescimento em enlevo espiritual. E sendo assim, desejo também, e é minha oração, que todos os irmãos e as irmãs, povo de Deus em geral, né, que está conosco através desse programa, possa ser abençoado com aquilo que é ministrado aqui, que é abordado como temas tão relevantes. Muito bem, só corrigindo aqui o tema que estaremos amanhã estudando nas nossas escolas bíblicas é a cultura, amiga ou inimiga. E aí, antes de adentrarmos ao assunto em si, eu quero aqui lhe agradecer, porque todas as sextas-feiras nós estamos reunidos aqui apresentando o programa e cada dia que passa a gente tem tido uma audiência boa. Então, eu quero aqui, mais uma vez, fazer esse apelo, que você possa compartilhar esse vídeo para que mais vidas possam ter acesso a esse tema, pois nós estamos estudando uma lição muito especial. Nós estamos falando de temas relevantes, temas contemporâneos, que quase sempre nós encontramos técnicos, né, peritos a respeito dos temas. E hoje falar um pouquinho de cultura. Você acha que a cultura, ela é amiga ou é inimiga? Então, você pode deixar seu comentário aí, que será de muita valia para a organização aqui do programa Lição Mais. Antes de passar aqui para ouvir a opinião do pastor, nosso teólogo aqui, que está acompanhando conosco essa live, esse programa, eu queria fazer outra perguntinha aqui para aqueles que estão nos assistindo, que é o seguinte: a cultura, ela que nós estamos, ela é mundana? Toda cultura é mundana? Então, o cristão, ele deve envolver-se com a cultura? Quando nós estivermos fazendo o estudo da lição na nossa escola ou até mesmo nas nossas casas, logo no início, pastor Hamilton, tem lá algumas informações relevantes. Eu queria aqui trazer alguns aspectos que as pessoas, às vezes, confundem o que é cultura, né? Ele vai lá, o autor da lição, ele vai dizer que, para algumas pessoas, a cultura é a representação da escolaridade, da educação, de determinados grupos. Fulano de tal tem muita cultura, ele é tão inteligente e tal. Só que a cultura não é só isso. A afirmação lá é que a cultura vai além disso, tá bom? Então, eu queria já passar para o pastor José Hamilton, nosso querido teólogo, que está aqui compartilhando seus conhecimentos, para que a gente possa entender bem essa questão da cultura. O que é a cultura? A cultura, pastor, é inimiga, é amiga, a cultura é mundana. Qual é a sua opinião? Então, pastor Altevi, e a todos que estão conosco neste momento, na verdade, existem várias definições de cultura. Elas sempre são parecidas. E eu até aproveitei para pegar uma das mais simples, que vai esclarecer mais essa questão, que vai ajudar muito a gente nesse tema, né? Fiz até uma colinha aqui, que diz o seguinte: a origem da palavra cultura vem do termo em latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Fica até fácil da gente decorar, são 3 C, né? Cuidar, cultivar e crescer. E eu achei interessante que, quando eu vi essa
definição de cultura tão simples e tão clara, eu lembrei do texto bíblico, lá em Gênesis, que fala logo da criação do homem, que está em Gênesis, capítulo 2, o versículo 15, que Deus dá uma ordem para o casal recém-criado, e essa ordem é essa: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha só que semelhança, né? Então, baseado nessa definição e nesse conceito bíblico, nós podemos dizer com clareza que toda cultura ela não é mundana, né? Então, a resposta é não. Toda cultura ela não é mundana. Acontece que, depois do pecado, o homem continuou tendo esse consentimento de Deus para levar a sua vida adiante, né? Alguns se encaminharam pelo caminho do desvio do objetivo de Deus e criaram culturas mundanas, né? Mas o objetivo de Deus foi sempre que o homem tivesse o seu desenvolvimento dentro de uma cultura, mas uma cultura sadia, de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Enquanto o pastor estava falando, eu me lembrei aqui de uma frase do sociólogo Zygmunt Bauman. Ele disse que a cultura ela é um campo de batalha ou um parque de diversões. E isso a gente pode até trazer um pouco para o contexto da fé, porque as pessoas elas tendem a fechar-se para a cultura ou abrir-se para a cultura, né? Ou seja, não tem um meio termo, não tem um alinhamento no sentido bom da palavra. Porque é muito mais fácil demonizar aquilo que não se conhece, aquilo que não tem controle, do que educar, de que ensinar, instruir, né, ao cristão, para que ele mesmo consiga identificar os erros e falhas da cultura sobre uma ótica, uma lente cristã. Então, diga logo que é do demônio, é de Satanás, isso aí não presta e tal, né? Muito mais fácil. Mas se a gente analisar alguns textos bíblicos, separei aqui o de Filipenses 2,15, diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. E aí Jesus, ele tinha falado antes, lá em João 17, que ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que guarde do mal. Então, é desafiador para nós cristãos vivermos dentro de uma cultura. E, dentro dessa cultura, nos posicionar de forma estratégica. O que o senhor acha, pastor, disso? Concordo, acho muito interessante, porque a Bíblia, o Evangelho, acaba sendo um filtro. E é nesse filtro, exatamente, que a gente vai filtrando todo o desenvolvimento da nossa vida com aquilo que a gente se envolve, né? Ou seja, as Escrituras Sagradas, elas são apresentadas assim como algo, como nós cristãos costumamos dizer, a Bíblia é a regra de prática e fé, né? Então, para todos esses temas, nós estamos estudando essa lição, que hoje já é a terceira, né? Isso. Que traz questões contemporâneas. Então, são questões contemporâneas da nossa atualidade e que, às vezes, a gente fica sem resposta se for procurar base em algo que não seja a Bíblia, porque, olha só, que são coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? E a Bíblia é um livro profético, que já traz instruções, né? Trouxe instruções para o passado, para o presente e também para o futuro. Então, a gente está vivendo, na nossa atualidade, questões que a gente nunca viveu.
Já pensou se nós não tivéssemos a Bíblia para nos nortear, né? Coisa que a gente fica, como lidar com isso ou com aquilo. Aí a gente tem a Bíblia Sagrada para nos dizer o caminho pelo qual a gente deve percorrer para não se desviar do objetivo de Deus, né? Acho bem interessante colocar a Bíblia como uma lente para o cristão. Isso, muito bem. E é importante porque quando a gente tem esse posicionamento, nós conseguimos, de certa forma, nos impor com a Bíblia na mão, né? Com a Bíblia na mão. E o contexto hoje ele é muito muito sinuoso. Se o cristão ele não pesquisar na Bíblia, ele não tiver conhecimento a respeito de aspectos da própria cultura, ele vai ficar sem bases, né? Sem bases para unificar, trazer a palavra de Deus em primeiro plano e aí analisar aspectos culturais e, com certeza, tirar aquilo que realmente não nos importa, né? Que não são poucas coisas, são muitas. Porém, não tem nada a ver a gente sair dizendo para todos aí que a cultura é do demônio, tudo isso é do demônio, as coisas é do demônio, e aí sem ter um argumento bíblico, né? Então, tem que sair desse comodismo, né? Bíblico, né? Você falou uma palavra aí interessante, que é a palavra desafio, né? Então, na realidade, é um desafio para o cristão, que já aconteceu na história da igreja, que se repete nos nossos dias. Quando a gente está acostumado a ler na Bíblia Sagrada ali só o contexto do povo hebreu, a gente vê ali uma cultura fechada, né? Fechada para a religião, fechada para os propósitos de Deus, e pouco contexto assim fora, porque a cultura hebraica ela era bastante fechada. E era tipo assim, se alguém quisesse se converter à cultura judaica, essa pessoa precisava vir, né? Essa pessoa precisava vir e se inserir ali naquele contexto. Salvo algumas exceções, né? No caso da história dos exílios que passou o povo de Deus, né? Mas quando a gente se depara ali no Novo Testamento, a gente vê que o desafio aumenta, porque o Evangelho ele precisa agora a ser disseminado para uma cultura pagã. Aí o mundo judaico ele fica ali muito até pequeno no seu contexto diante da expansão do Evangelho para os gentios, né? Que era o povo pagão de religiões pagãs, culturas pagãs, e aí sim, culturas mundanas, né? Porque o pecado estava enxertado, estava inserido ali na cultura. Aí você imagina agora o desafio que, por exemplo, e com muita habilidade, enfrentou o apóstolo Paulo, né? Muitos nem entendiam e achavam que ele estava indo para um caminho pecaminoso. Acontecia até reuniões ali em Jerusalém para discutir sobre aquele assunto, né? Então, na lente bíblica, no filtro do Evangelho, eles encontravam soluções para dizer isso aqui é pecado, né? É uma cultura mundana pecaminosa, mas essa aqui não, isso aqui é o desenvolvimento proposto por Deus para o ser humano, né? Aí, talvez essa não seja uma definição oficial, mas a gente pode dizer, a partir daqui, né, que existe a cultura mundana, que é do contexto pecaminoso, e a cultura secular, que é aquela que nos dá a condição de viver nesse mundo, mas livres do mal, como disse Jesus Cristo, né? Livres do mal relacionado ao pecado. Muito bem, pastor. O senhor falou um pouquinho aí do apóstolo Paulo, e também veio à minha mente aqui que o apóstolo Paulo era um homem culto, né?
Era um homem que tinha o domínio de vários idiomas, era um homem que conhecia várias culturas. Mesmo assim, ele era da tribo de Benjamim, né? Ele era judeu, mas ele era um homem culto. E a cultura paulina, ela ajudou muito no que diz respeito à transmissão da palavra de Deus para nós hoje, digamos assim, porque ele escreveu várias e várias cartas, né? E não fica só aí, porque quando o cristianismo ele ficou à margem da sociedade, ali durante o primeiro século e o comecinho do segundo, surgiram os apologistas, né? Os apologistas, como Clemente de Roma, como Orígenes, como Tertuliano, esses caras, eles eram homens cultos que abraçaram a fé cristã e fizeram da fé cristã uma referência mundial, né? Ou seja, eles tinham a cultura deles, e eles se converteram ao cristianismo. E, ao se converter ao cristianismo, fez com que o cristianismo desse um salto, né? Então, é possível que o cristão ele se posicione na cultura, mas não negamos aqui, como o senhor falou, a cultura mundana. Essa cultura mundana, a gente tem que identificar ela e ficar bem longe dela, sim. Agora, pastor Hamilton, vamos falar um pouquinho da prática cristã, né? O cristão, ele deve se envolver na cultura? Qual a sua opinião para responder os nossos telespectadores? Então, até para facilitar para mim essa resposta, eu gostaria de mudar um pouco a pergunta. Pode ser. E dizer o seguinte, como o cristão ele deve lidar com a cultura, né? Porque, na realidade, não é uma opção do cristão ou de qualquer pessoa se inserir numa cultura. Não é opcional. A partir de que ele existe, ele já está inserido em uma cultura, né? Porque a cultura ela é algo que rege a vida, os costumes, os valores das pessoas, né? Então, você já existiu, então você já está inserido em a cultura. Até alguém que venha a dizer assim, não quero estar inserido em cultura nenhuma. Aí, se a gente for procurar a fundo, a gente vai ver que existem as pessoas que têm essa cultura também, de não querer estar inserido numa cultura mais difundida, né, numa cultura que tem mais expansão, mas naquela cultura retraída. Então, é uma cultura também. Aí aqui a gente volta naquela ideia de dizer que Deus ele inseriu o homem em uma cultura. Aí, para onde ele for, ele vai estar fazendo parte de uma cultura também. Então, eu queria relembrar aqui, aliás, lembrar uma ideia que eu peguei também do teólogo John Stott em um dos seus livros, Cristianismo Equilibrado, né? Então, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que para você dizer que não está inserido numa cultura pecaminosa, não basta você dizer, eu não tenho o costume de fumar, de dançar, de ir para a balada e tudo, né? Porque cultura pecaminosa não é só isso aí, né? Outras coisas também envolvem o desvio da cultura propostas por Deus. Por exemplo, o cristão, se ele não tiver uma vida equilibrada, né? E ele for uma pessoa de caráter duvidoso, né? Se for uma pessoa que não sabe lidar com situações e com outras pessoas também, com seus relacionamentos, né? Então, essa pessoa acaba estando desviado também da cultura proposta por Deus, né? Então, a forma do cristão lidar com a cultura é exatamente o que a gente tem falado desde o princípio. É ele se policiar para ver se aquilo que está regendo ele é um conceito
dele, um preconceito dele, né? Ou se são os ensinamentos do Evangelho. Muito bem, muito bem. Eu me lembrei que há alguns anos atrás tinha uma irmã que ela proibia, essa irmã já dorme no Senhor, ela proibia a neta de estudar, porque ela dizia que Jesus já estava voltando e que o estudo estaria prejudicando a fé daquela irmã, né? A fé cristã. E a gente entende que as coisas não funcionam bem assim. O apóstolo Tiago, ele vai falar aqui no Salmo, no versículo 4, do capítulo 4, versículo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, a cultura, ela precisa, negativa, ela precisa ter essa balança, né? Essa prática vai me deixar amiga dela, inimiga de Deus? Então, nós temos que ter esse filtro, né? Temos que ter esse filtro. E, nos dias atuais, nós temos muitos motivos para se desviar de muitas coisas ruins, né? Mas, como já falei no início, nós não podemos, né, demonizar tudo, achar que tudo é do mal. Ou seja, nós temos que ter o Evangelho como filtro, né? Como filtro, filtrar aspectos da onde eu estou inserido. A rua que eu nasci, o bairro que eu nasci, a cidade que eu nasci, o país que eu nasci, e que o Evangelho de Cristo, ele sempre prevaleça sem o preconceito, né? Você falou, muito legal. E é isso aí, pastor Hamilton, a gente está aqui para pegar a reta final do nosso programa de hoje, e nós queremos já estar agradecendo o senhor pela a presença aqui conosco mais uma vez. Pastor Hamilton sempre é bem-vindo. E quais são as considerações finais que o senhor queria deixar aqui, algumas dicas para o povo que está nos assistindo? Então, eu quero, como é um tema bastante abrangente, né, eu quero me ater só à questão do Evangelho na cultura, né? E eu achei interessante a abordagem de um dos comentários dessa nossa lição, que diz o seguinte, que quando a ordem de Jesus foi dada, ide e pregai o Evangelho, a ordem aconteceu, o conteúdo do Evangelho foi explicado, o conteúdo da mensagem, que seria o Evangelho, mas também o campo que seria inserido, que é o mundo, né? Então, ide e pregai o Evangelho em todo o mundo, né? Tem umas versões que diz a toda criatura, né? Então, o cristão ele tem esse desafio de ir levar o Evangelho a várias culturas, né? A várias culturas. E relembrando aqui o que aconteceu com a Igreja Apostólica, quando ela levou o Evangelho, ela teve muitas dificuldades, mas ela era direcionada pelo Espírito Santo. E isso fez com que ela vencesse esses desafios, né? Então, eu chamo aqui, peço, aliás, a atenção das pessoas que estão conosco, participando conosco dessa programação, para valorizar essa parte da evangelização no meio da cultura em que estamos vivendo e dizer que o Espírito Santo é muito importante, é indispensável para nos fazer romper entre a história do mundo, a cultura do mundo, mas manter a pureza da nossa fé baseada no Evangelho do Senhor Jesus. Muito bem, pastor Hamilton, esse foi o programa Lição Mais. Estamos aqui encerrando mais esse programa. Queremos agradecer a presença de vocês, todos que estiveram conosco, assistindo, comentando, deixando aí o seu like, e agradecemos a Deus por a vida de cada um, que Deus em Cristo lhes abençoe, e até o próximo programa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.